Projeto de lei terminativo de número 166, cujo relator é o senador Assir Gurgás, a quem concedo a palavra. Autoria da senadora Vanessa Graziotin. Agora mudou o negócio. Vai ser o 400. Senhor presidente. Vai ser votado o item 5, né? É o item 5. Porque houve uma inversão da pauta aqui, um pouco arbitrária, mas acreditando na compreensão dos senadores, para aproveitar o quórum. Muito bem. Muito bem, presidente. Antes de entrar no mérito do projeto, senhor presidente, só para informar sobre a questão da falta de energia que ocorreu não só essa noite, mas também na noite anterior em Rondônia e Acre. O doutor Hildo, da Eletronorte, me telefonou informando que houve uma energização da linha de transmissão de Porto Velho a Araraquara, do bipolo número 2, de corrente contínua. Quando houve a ligação, houve uma sobrecarga e caiu a energia tanto de Jirau quanto do Santo Antônio e derrubou a geração de energia das duas usinas. E como a termoelétrica não estava em funcionamento, nós ficamos sem energia. De modo que foi explicado o que ocorreu, mas não sabe-se ainda a causa. E eles estão trabalhando para que isso não aconteça mais, só para dar essa informação que me foi passada. Então vamos ao item 6, senhor presidente. Muito obrigado. Da Comissão de Serviços de Infraestrutura, em decisão terminativa sobre o projeto de lei do Senado número 66/2012, da senadora Vanessa Graziotin. O relatório vem ao exame dessa comissão o projeto de lei número 66. O objetivo da proposição é tornar obrigatória a utilização permanente de sistema de rastreamento por satélite durante o transporte de cargas perigosas. A matéria já recebeu parecer favorável à aprovação da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Análise. O PLC 166 de 2012 vem à apreciação da CI em cumprimento ao disposto do artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal, em especial quanto ao inciso 1º, onde está prevista a competência dessa comissão para opinar acerca de proposições que tratem de transportes. Na justificação, é destacado que nosso ordenamento jurídico delegou aos órgãos reguladores competência para editar as normas concernentes ao transporte de cargas perigosas. Entretanto, esclarece a autora, as normas administrativas expedidas pelas agências reguladoras, conquanto sejam minudentes e zelosas, não impõem, como deveriam, a obrigatoriedade de que os veículos utilizados no transporte de carga dessa natureza disponham de sistema de rastreamento por satélite. A autora exemplifica o caso do veículo com material radioativo em seu interior que houvera sido roubado na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e cujas buscas consumiram 2 dias, período no qual poderia ter acontecido o acidente de grande monta. Se houvesse no veículo um sistema de rastreamento, a localização teria sido imediata. Embora se reconheça as graves consequências, tanto ao meio ambiente quanto à saúde das pessoas, que incidentes desse tipo, envolvendo cargas perigosas, podem gerar. Não existe ainda em nosso ordenamento jurídico obrigatoriedade de que esse tipo de carga seja rastreada via satélite quando por transportadora pelo território nacional. A proposta, portanto, aumenta o controle do transporte de materiais perigosos por meio da exigência de rastreamento desse tipo de carga. Diminui, dessa forma, a probabilidade de haverem acidentes com esse tipo de material, uma vez que será possível aos órgãos competentes localizar a carga em curto prazo e tomar as providências cabíveis, evitando a ocorrência de acidente. Nesse contexto, julgamos a proposição, ora analisada, meritória e oportuna.
Em síntese, o projeto, ao ser transformado em lei, aperfeiçoará o arcabouço legal vigente e aumentará a segurança do transporte de materiais perigosos, contribuindo para a proteção da sociedade brasileira. Diante do exposto, o voto pela aprovação do PLS 166 de 2012. Esse é o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório do senador Assir Gugais. Para discutir, presidente. Para discutir, com a palavra o senador Blário Maggi. O presidente está com um pouco de pressa, mas esse é um assunto importante, presidente. Só para levar o meu apoio ao projeto, ao relatório do senador Assir, e também de autoria da senadora Vanessa. Porque, senhor presidente, a metodologia hoje utilizada nas transportadoras já é de controle dos seus próprios veículos. A grande maioria dos caminhões que circulam pelo Brasil já tem rastreamento via satélite, sistemas que controlam isso, né? Então, nada mais justo do que a obrigatoriedade de, quando carregar uma carga perigosa dessas, de procurar caminhões que já tenham esse tipo de rastreamento. Claro, não é 100% da frota que tem, então não é justo que uma metodologia dessa já implantada no país e que possamos correr o risco, como aqui relatado no relatório do senador Assir. Então, o meu voto aqui é pela aprovação com destaque de que efetivamente nós podemos minorar esses riscos que tem no transporte de cargas perigosas pelo Brasil. Discussão, o projeto. Eu vou encerrar a discussão porque o quórum para matérias terminativas, exigem a presença aqui de 12 senadores. Está faltando só um senador, um bendito senador, que apareça aqui nesse momento. Eu faço, inclusive, um apelo, faço um apelo aqui para que um senador possa acorrer a essa comissão, ou correr, no sentido de nos ajudar. Mas por hora, vamos suspender. Vamos ler o outro. Vamos suspender a discussão. O universitário aqui está cuidando disso. Isso, senador. Vamos encaminhar as leituras, porque eu, inclusive, só fiquei aqui para que Vossa Excelência fez um apelo para mim permanecer. Eu gostaria de aproveitar o item 5. Não, vamos ver o procedimento, se os senadores concordam. Leríamos os terminativos e deixaríamos ele prontos para serem votados na medida que chega esse bendito senador. Muito bom, senador, muito bom. Agora, se sair um senador, já sabe que será maldito. Não, já estava. Já consta. Item 8 da pauta. Que não tem o relator. O item 8 é terminativo. Ele altera a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e das outras providências. A autoria é do senador Randolfo Rodrigues. A relatoria é do senador Roberto Rocha, que no momento ainda não se faz presente. Eu poderia designar, se o senador aceitasse essa incumbência, o senador Fernando Bezerra Coelho para relatar. É o item 8 da pauta, projeto de número 262, terminativo de 2013. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o PLS número 262 de 2013 vem à apreciação desta comissão em cumprimento ao disposto no artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal, em especial quanto ao inciso 1, onde está prevista a competência dessa comissão para opinar acerca de proposições que tratem de transportes.
Ao observarmos a realidade das cidades brasileiras, é notório o uso crescente de bicicletas, seja para deslocamento ao trabalho e estudo, ou mesmo para o lazer. No entanto, ainda há um grande potencial de crescimento para essa alternativa de transporte. Para tanto, é necessário que as cidades estejam preparadas para que esses deslocamentos sejam efetuados de forma segura e contínua no ambiente urbano e de forma integrada e complementar aos demais modos de transporte. Neste contexto, a proposição em análise, embora não tenha como finalidade obrigar os municípios a construir as infraestruturas destinadas ao transporte cicloviário, torna a atual legislação mais explícita quanto ao importante papel desse meio de transporte para a solução dos problemas de mobilidade urbana. Portanto, concluindo, em razão do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei do Senado 262 de 2013. Em discussão, o projeto relatado pelo senador Fernando Bezerra Coelho, em substituição ao senador Roberto Rocha. Vamos suspender a discussão, vamos encerrá-la e, ao mesmo tempo, suspender a votação e esperar que apareça esse bendito senador. Chega, universitário. Queria comentar, Excelência, se for possível. Tudo bem? Enquanto chega esse bendito senador, colega nosso aí, que com certeza está a caminho, é que essa proposição colocada aqui, lida e encaminhada pelo senador Fernando Bezerra, ela é de altíssimo alcance. Aqui em Brasília mesmo a gente tem tido essa experiência de bicicletas públicas compartilhadas, tem sido um sucesso, né? A gente, quando viaja à Europa, a gente vê o tanto que é utilizado esse meio de transporte em alguns países altamente desenvolvidos, e esse caminho é um caminho que leva a melhor qualidade de vida e realmente a uma condição boa de sociabilidade. Então, esse projeto de incentivo à bicicleta pública de uso compartilhado é muito importante, e queria parabenizar o senador Fernando Bezerra e o senador Roberto Rocha pela questão do relatório tão importante e encaminhamento colocado, né? Posso ler o item 5, senhor presidente? Ele vai pegar mais um terminativo. Tem mais um. Desculpa. Mais um terminativo. Cristóvão faz parte aí? Não. Cristóvão Buarque, não. Item 10. Também terminativo, projeto de lei do Senado número 224 de 2015, que altera a lei número 11.977, de 7 de julho de 2009, para obrigar a instalação, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, sem ônus para os beneficiários, de equipamentos destinados à geração de energia elétrica própria, com base em fonte solar fotovoltaica, para injeção na rede elétrica das concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica. A autoria é do senador Wilder Moraes e a relatoria é do senador Flecha Ribeiro, a quem conceda a palavra. Presidente, senador Garibaldi, Alves, senhores senadores. Primeiro eu quero parabenizar o senador Wilder Moraes pela proposta que encaminhou como projeto de lei do Senado 224 de 2015. O projeto do senador é constituído de 3 artigos. Acrescenta artigo à lei que cria o programa Minha Casa Minha Vida para obrigar a instalação de equipamentos destinados à geração de energia elétrica própria, com base em fonte solar fotovoltaica, para injeção na rede elétrica de concessionárias. Para injeção na rede elétrica de concessionárias e permissionárias em imóveis do programa Minha Casa Minha Vida.
esses equipamentos serão instalados sem ônus para os beneficiários, observados critérios de eficiência. A proposição retira ainda do direito à tarifa social as unidades consumidoras classificadas como subclasse residencial baixa renda, que no âmbito do programa receberem sem ônus os equipamentos destinados à geração de própria. O senador Hildo Moraes destaca que o Brasil tem mais do que o dobro de irradiação solar incidente em países como Alemanha, França e Espanha, que lideram o uso da energia fotovoltaica. Apesar disso, há obstáculos relevantes para a disseminação dessa opção, normalmente pelo elevado custo e investimento inicial inacessível aos cidadãos de menor poder aquisitivo. O autor propõe o uso do programa Minha Casa Minha Vida como veículo de expansão da fonte solar, tornando obrigatórias a aquisição e instalação dos equipamentos. Com essa iniciativa, vislumbra desenvolver a fonte fotovoltaica e privilegiar a população de menor poder aquisitivo. A matéria foi distribuída para esta comissão em caráter terminativo. Não foram oferecidas emendas. Senhor presidente, o projeto do senador Wilde, ele, além de trazer a oportunidade e no caso aqui, a obrigação de, no programa, ser instalado os painéis fotovoltaicos, ele tem um outro propósito muito relevante, que é de incentivar a utilização da energia fotovoltaica no Brasil. Lamentavelmente, há 4 anos, 5 anos, se vem falando em geração fotovoltaica e o Brasil não avança. Até hoje nós não temos nenhuma indústria que produza essas placas. E ainda ontem, o senador Walter Pinheiro e eu tivemos uma oportunidade de fazer uma observação na CAI sobre o veto da presidenta Dilma à continuação do PADIS. Eu não sei se o senador Walter já tem a posição da presidente com relação ao projeto. Ainda não. Mas está na iminência de ser vetado algo que é importante para o desenvolvimento do Brasil, senador, tecnológico. E por que está na iminência de ser vetado? Vossa Excelência deve perguntar a presidente Dilma e o senador Pimentel. Não, mas Vossa Excelência conversou com ela? Não, eu não converso com ela há 13 anos. Então, Vossa Excelência poderia ser interlocutor, fazer esse favor para o Brasil. Convencer o senador Pimentel para que ela não vete o PADIS. Já vetou? Aí é um absurdo. Aí querem que o país avance. É inimaginável. Não, mas vetou como, se o projeto está sendo votado aqui? Não, já foi votado. Parecer meu na CC. Não é esse aqui. Está se referindo a outro projeto. Ao PADIS, que é o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Tecnológico, que é o caso aqui Mas não seja pessimista, senador Flecha. Eu não sou pessimista, sou realista. É diferente, presidente. Eu não sou criador de ilusão. Não tenho flauta mágica para encantar as pessoas. Então, mas vamos voltar ao projeto do senador Hilder, que é importante. Então, tem uma discussão na análise, senhor presidente, sobre a constitucionalidade do projeto, porque há uma análise aqui que compete aos municípios legislar sobre esse interesse local. Então, o relatório entra numa discussão se é constitucional, se não é, para, ao final, para nós termos economia processual, vou ler o final da análise aqui com relação para da constitucionalidade. Prossiga. Eu só estou localizando o parágrafo para fazer só a leitura final dela. A falta de clareza quanto à competência para legislar sobre a matéria, que era o que eu estava me referindo, em tese, pode implicar um risco de arguição de inconstitucionalidade. Então, há uma discussão aqui no parecer, na análise,
sobre essa questão da inconstitucionalidade, se é questão municipal ou se pode ser atribuição do governo federal. Entretanto, nosso entendimento é que essa situação não se aplica, pois o PLS estabelece uma mera condição para as unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e não oblitera a competência municipal sobre o assunto. Em resumo, consideramos o PLS constitucional e não vislumbramos qualquer óbice no tocante à juridicidade e à regimentalidade da matéria. Então, como o projeto é terminativo aqui, o parecer tem que tratar sobre a sua constitucionalidade. O PLS é inequivocamente meritório, pois busca ao mesmo tempo alavancar a tecnologia dos painéis voltaicos no país e reduzir as desigualdades sociais. Entretanto, vislumbramos alguns óbices que precisam ser sanados. A matéria propõe que seja compulsória a instalação no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida para imóveis novos, para imóveis requalificados ou em reforma. Essa obrigatoriedade vai certamente aumentar o custo das respectivas unidades. E aí, senador Hilder, como o parecer aqui mostra que não pode ser aplicado de imediato, porque vai ter que ter orçamento, no orçamento da União, recursos só para outro, nós vamos não vamos poder aplicá-lo este ano. Então, não, porque o programa Minha Casa Minha Vida está parado. Esse ano não foi assinado um único contrato do Minha Casa Minha Vida, e os que foram assinados ano passado, as empresas estão com 3 meses de atraso. Já estão quebrando lá ao longo do Brasil. Parece aquele jogo de dominó que você bate numa tecla, numa pedra e cai em todas. Talvez seja só no estado do Pará, porque no resto do Brasil está inaugurando e entregando todo dia casas da Minha Casa Minha Vida. Vossa Excelência desconhece que há atraso de 3 meses no pagamento? Não, Vossa Excelência desconhece isso? Não é isso que diz os empreendedores desse setor. Então, vamos trazer na próxima reunião da Comissão de Infraestrutura, eu vou lhe trazer a relação e a declaração das empresas do meu estado que estão com atraso no programa Minha Vida de 2 a 3 meses. E Vossa Excelência tenta perguntar à Caixa Econômica se está em dia. Como a União arcará com o custo dos painéis, a manutenção da meta de unidades do programa Minha Casa Minha Vida exigirá a previsão da fonte dos recursos destinados ao subsídio. Por essa razão, é pertinente incluir um dispositivo segundo o qual a estimativa do acréscimo de despesa será realizada pelo Poder Executivo, devendo acompanhar o projeto de lei orçamentária e determinar que a lei entrará em vigor no exercício seguinte. Com isso, o Poder Executivo terá o tempo necessário para incluir eventual aumento de despesa no orçamento, caso deseje manter a meta de unidades habitacionais a serem construídas. O projeto, senador Wilder, tem uma grande vantagem, senador Pimentel, porque o governo federal ele arca com a tarifa social nas residências de baixa renda, das famílias de baixa renda. Então, isso tem um custo contínuo. Com a instalação desse painel, vai ter um custo maior na construção da unidade, mas, como vamos ver mais adiante, a família que optar pela placa, ela não tem direito à tarifa social. Então, reduz o gasto do governo na tarifa social de energia. Com isso, o Poder Executivo terá o tempo necessário para incluir eventual aumento de despesa no orçamento, caso deseje manter a meta de unidades habitacionais a serem construídas. E qual o montante desses recursos? A Caixa estima que, na nova fase do programa Minha Casa Minha Vida, haverá 3 milhões de novas moradias. Todavia, o impacto do PLS dependerá, além do custo dos equipamentos, do padrão de eficiência exigido, da opção de consumidores de baixa renda pelos painéis em detrimento da tarifa social de energia e da aderência do programa Minha Casa Minha Vida à legislação municipal. Com base em experiência de instalação de painéis fotovoltaicos e moradias do programa Minha Casa Minha Vida no projeto Geração de Renda e Energia em Juazeiro, na Bahia, estimamos
um custo de R$ 13.230 por sistema de 2,1 kW de pico instalado em cada residência. Se todas as unidades do programa Minha Casa Minha Vida fossem obrigadas a instalar sistemas fotovoltaicos, deveria haver uma transferência de recursos da ordem de R$ 40 bilhões. Esse é um valor máximo que não deve ser alcançado. Nem todas as unidades serão elegíveis, seja por serem prédios verticais, seja porque as condições técnicas locais contraindicam o uso. Ainda assim, os gastos devem alcançar vários bilhões de reais. Diante do alto custo, que ao erário sugerimos duas alterações. Primeira, que a gratuidade no recebimento dos sistemas se restrinja apenas para famílias com renda mensal de até R$ 1.395. 2. Para as outras famílias beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida, já haveria um subsídio implícito no financiamento que é oferecido aos beneficiários. O projeto de lei do Senado impõe duas importantes condições para que os sistemas sejam obrigatórios. 1. A geração de energia elétrica da unidade habitacional beneficiada deve atender critérios de eficiência definidos pelo Poder Executivo. E 2. O beneficiário não deve se enquadrar nos critérios a tarifa social de energia elétrica ou deve optar por não usufruir dessa tarifa. Há certa correlação entre os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida e os beneficiários dos subsídios de até 65% na tarifa de energia elétrica. Para um e outro, a adoção de um sistema fotovoltaico será indiferente, já que não desembolsarão nada. Entretanto, para os outros consumidores de energia que bancam o subsídio para o consumidor de baixa renda, a implantação de sistemas representará um alívio no subsídio intrasetorial. Finalmente, em relação ao artigo que o PLS inclui no programa Minha Casa Minha Vida, a redação do parágrafo único parece estar em contradição com o caput. Aparentemente, a intenção é da obrigatoriedade de se instalar sistemas fotovoltaicos nas obras que já estejam em andamento, mas isso não ficou claro. Por essa razão, sugerimos emenda ao parágrafo único para deixar clara essa intenção. Voto. Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PLS número 224 de 2015, nos termos de emenda substitutiva que apresentamos. E parabenizando o senador Wilde pela apresentação deste projeto de lei. Chegou a bendita senadora. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, eu vou discutir um pouco a matéria, mas eu tinha falado, inclusive, com o autor e com o relator, que eu vou pedir vista da matéria, mas eu quero primeiro salientar o seguinte: a iniciativa do senador Hildo Moraes é uma das iniciativas mais corretas para a política do estímulo, principalmente a atração de investimentos nessa área, que é uma área que, na realidade, desponta no mundo inteiro e tem a possibilidade efetiva da gente consolidar, literalmente, uma política nacional. No final do mês de agosto agora, portanto, nós estamos já caminhando para isso, meu caro presidente, nós vamos ter, inclusive, um dos maiores leilões. Não me falha a memória, senador Hilder, 4,4, portanto, 1.000 megas que nós vamos ter disponibilizados agora para energia exatamente solar. O estado de Vossa Excelência, inclusive, senador Garibaldi, é um dos estados que tem um número expressivo de projetos nessa área. Se não me falha a memória, 45% dos projetos, inclusive, foram apresentados pela Bahia. Então, portanto, nós temos uma perspectiva enorme. E até disse muito bem o senador Flecha, essa é uma área que a gente ainda não conseguiu consolidar nenhuma estrutura de desenvolvimento e nem um parque industrial. Pronto, chegou mais um bendito. Oi, que bom. A estrutura que nós estamos lidando é uma estrutura importante, por isso que eu fiz a reclamação ontem, que eu até estranhei, porque o jornalista disse que eu fiz, viu, Pimentel, eu fiz uma crítica ao veto,
Aí um jornalista faz uma matéria dizendo que eu estou... Aqui tem uma mania, toda vez que eu critico alguma coisa do governo, aí o sujeito já me bota como fora do PT, que eu estou criticando o PT. Entendeu? O governo é o governo, o PT é o PT, vamos separar as coisas. Eu critiquei o veto, parar com essa mania de ficar procurando presepada, entendeu? E eu estou discutindo um tema que é um tema de extrema importância e, portanto, trabalhei e posso falar do PADIS, senador Pimentel, porque eu trabalhei, inclusive, na construção do PADIS em 2007, quando era deputado federal. E o próprio governo, o ano passado, portanto, via portaria, incluiu célula no PADIS. O próprio governo. Portanto, numa medida corretíssima, para permitir que a gente desenvolva. A parte do solar mais difícil, mais complicada, e que nós não temos absolutamente nada no Brasil, é exatamente na célula. Porque fabricar a estrutura de alumínio, o suporte e tal, são coisas que, do ponto de vista da indústria metalomecânica, é relativamente fácil. Em que pese, senador Hilder, essa estrutura, por exemplo, que é usada na Europa, na Alemanha, ela não se encaixa perfeitamente em solo brasileiro. Outro dia eu vi uma crítica, alguém dizendo aí que até trilho que venderam para o Brasil, eles, entre aspas, alguém disse isso para depois dizer que eu estou dizendo que tem trilho mole, que alguém vendeu trilho mole, que o trilho veio com a sua capacidade de resistência abaixo do que seria, inclusive, o necessário para o transporte de carga. Portanto, você pode produzir uma liga para suportar determinado peso e outra liga para suportar outro. Aí batizaram até de trilho mole. Então, portanto, a placa de alumínio pode ser feita com uma mistura, com uma liga para suportar determinadas temperaturas, que são diferentes da Europa em relação ao Brasil, até pelo tempo de incidência. Então, portanto, senhor presidente, eu creio que a proposta do senador Hilder ela é extremamente importante. No próprio relatório do senador Flecha, ele já cita uma experiência que o Minha Casa Minha Vida faz em Juazeiro, na Bahia, com resultados positivos. O condomínio, senador Flecha, que eu tive a oportunidade de conhecer, o condomínio do Minha Casa Minha Vida, ele é um condomínio que, inclusive, hoje já contabiliza ganhos por conta exatamente da economia da energia. Então, eu vou pedir vistas a essa matéria. Senador. Até para apresentar aqui algumas propostas que eu conversei com o senador Hilder, e, portanto, por isso que o senador Flecha até antes aqui falava em não ler, disse, não, é melhor ler, a gente pede vista. Tem aí uma semana para eu sentar com o senador Hilder, ver se ele acolhe algumas sugestões nossas. Eu tive com o Fernando Bezerra, inclusive, visitando o Minha Casa Minha Vida na Alemanha. Nós fomos para o encontro intersolar e nos levaram para ver exatamente, Flecha, um condomínio com essas características exatamente de condomínio popular e que além da questão da placa solar, Hilder, além da questão da energia, o prédio foi constituído inclusive com um critério de eficiência. Eficiência no uso da água, eficiência energética, ainda mais do ponto de vista do uso de material. Óbvio que eles têm uma questão climática que é bem diferente da nossa, Pimentel. Então, determinados materiais são feitos para você, inclusive, reter um pouco mais de calor, portanto, economizando energia. E, ao mesmo tempo, você, no período mais quente, você também tem a estrutura para que essa casa não fique superaquecida só a partir dos raios solares e, portanto, com capacidade de ventilação e outras técnicas utilizadas, além de um contexto de utilização para permitir que os moradores, por exemplo, a partir dessa redução de despesa, pudessem utilizar esses recursos em outros benefícios para o condomínio. Um pouco do que a gente faz em Juazeiro, guardado as devidas proporções. Mas, por exemplo, Flecha, em Juazeiro tem um gravíssimo problema que é a limpeza das placas. Então, portanto, os condôminos criaram uma estrutura própria, tem gente contratada para fazer isso. Então, tem todo um processo que é muito interessante e que aí, eu acho que era fundamental que a gente pudesse também permitir um certo nível de organização do próprio núcleo que projeta Minha Casa Minha Vida, para que a gente pudesse inserir também
enquanto diretriz, é óbvio que nós não vamos botar na lei todas as regras para um processo desse, mas ampliar as diretrizes para que no projeto, inclusive, essas condições possam ser estabelecidas, para a gente ter de uma vez por todas um planejamento ajustado no que é o uso da eficiência. Eu não sei, Fred, na hora que você chegou me perguntando aqui, um determinado aparelho, se você queria falar do altímetro. Será isso que você queria também? Do medidor? Não, aí senador, para instalar a geração fotovoltaica, você tem que ter um medidor da geração de energia Senador e o consumo Flecha. gasto. Não posso falar? Mas é isso, tudo bem. Pode falar, Vossa Excelência pode. Agora, Então, estou falando. não, eu faria um apelo, Vossa Excelência, falar Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, senhor presidente, até porque o senhor pode voltar à pauta anterior para poder votar as matérias que estavam dependentes de quórum. E aí, como eu vou pedir vista dessa matéria, eu só achei estranho porque o senhor pulou o item 9. Que era o item, inclusive, que era de minha relatoria. Eu não autorizei ninguém aí à mesa para dizer que eu estava retirando. Eu até topo retirar, mas aí, assim, primeiro eu tinha que me consultar aqui. Aí falaram... Isso aí é aqui. culpa do universitário. Ah, bom, tá certo. Presidente, mas tá bom, vamos voltar à pauta. Vamos voltar às matérias que estavam pendentes de votação e eu Presidente, peço só vista na matéria. Permite uma observação? Vamos votar as matérias já discutidas, senhor presidente. Presidente, Quero fazer um Presidente. apelo. A Câmara está fazendo uma sessão de homenagem ao ex-governador Eduardo Campos agora às 10 horas. Eu vou ter que me retirar para poder participar dessa sessão de homenagem. Então, o meu apelo e a pedindo a colaboração Todos e a nós queremos compreensão. homenagear o... Pois não, Vamos então- votar, depois eu faço minha observação, presidente. Pois não, vamos Então votar. vamos votar. Em votação, o projeto de lei número 166, correspondente ao item 6 da pauta. Vamos ter agora a votação nominal. Vou começar da esquerda para a direita. O senador Braille agora é da esquerda. Como vota o senador Braille Macho? Sempre fui presente. Voto com o relator. Sempre foi da esquerda? Sempre. É mesmo? É. Vê se eu fosse da direita o que eu ia fazer aqui. Ele está à esquerda do senhor em relação à mesa. Como vota o senador Assirgo Gás? É o voto conhecido, senhor presidente. Eu relatei a matéria assim. Voto com o relator, sim, senhor presidente. Como vota o senador Hélio José? Voto com o relator, também é sim, senhor presidente. Senadora Vanessa Graziotin? Voto sim, senhor presidente. Senador, claro, não, o senador Wilder Moraes. É sim, presidente. Senador Flecha Ribeiro. Sim, presidente. Senador Valdir Raup. Senador Hélio Fagundes. Sim, senhor presidente, com o relator. Senador Lazier. Com o relator, senhor presidente. Senador Telmário. Voto com o relator, senhor presidente. Senador Valder Pinheiro. Voto com o relator, senhor presidente. Senadora Ângela Portela. Voto com o relator. Senador Zé Pimentel, os últimos serão os primeiros. Com o relator, senhor presidente. Senador Roberto Rocha. Voto sim, senhor presidente. Então, a matéria mereceu, pela sua aprovação, 15 votos. Sendo assim, ela está aprovada. Será feita a comunicação ao presidente do Senado Federal. Item 8 da pauta. Em votação, trata-se do projeto de lei do Senado número 262. Vamos iniciar agora da direita, o senador Valdir Raup agora é de direita. Item 8. Eu sempre fui de centro-esquerda, senhor presidente. Até no futebol, jogava de meia esquerda. Então não há dúvida. Com relator. Com relator. Como relator. Senador Flecha Ribeiro. Como Vossa vota? Excelência, presidente. Como? Com Vossa Excelência.
Mas eu não sou o relator. Como é que Vossa Excelência vota? Hein? Como é que Vossa Excelência votaria? Eu só voto no caso de desempate. Mas como votaria se fosse desempate? Votaria com Vossa Excelência. Acompanhando o voto de Vossa Excelência com o relator. Senador Wilder. Com o relator, presidente. Senadora Vanessa Graziotin. Ô, senhor presidente, eu estava votando ontem e nem reparei que era o meu projeto. Quero cumprimentar aí o relator, agradecer todos os meus pares, Vossa Excelência, mas, sobretudo, o relator, senador Assis Gurgax, pelo belo relatório produzido. Muito obrigada. E nessa matéria eu voto sim, senhor presidente. Essa matéria é de Vanessa? Sim. Como vota o senador Hélio José? Voto sim, senhor presidente. Senador Fernando Bezerra Coelho. Voto sim. Senador Assis Gurgás. Com o relator, senhor presidente. Senador Blário Maggi. Senadora Ângela Portela. Com o relator, senhor presidente. Senador Walter Pinheiro. Voto com o relator, senhor presidente. Senador Telmário. Com o relator, senhor presidente. Senador Lazier. A favor das bicicletas. Senador Hélio Fagundes. Com o relator. Com o relator, sim. Pimentel com o relator, senhor presidente. Senador José Pimentel. Com o relator, senhor presidente. Senador Roberto Rocha. Com a Presidente, palavra, ao tempo, senador Roberto Rocha. ao tempo que voto sim, eu quero cumprimentar o senador Fernando Bezerra por ter feito a leitura do relatório, justificar meu atraso, estava aí engarrafado aí na Marcha das Margaridas, e cumprimentar o autor pela virtude desse projeto. Meu voto é sim. Nós temos mais um projeto terminativo, que é o item 9 da pauta, cujo relator... falta concluir. Senador José Pimentel, eu peço perdão a todos, porque vamos anunciar a votação. Votaram quantos? Votaram 15. Votaram 15 a favor da aprovação do projeto. O projeto está aprovado e a comunicação vai